Boa noite, gente. Estamos aqui novamente, dia de quinta-feira é assim. Estamos aqui no nosso Conexões e Reencontros, trazendo mais um tema para você. Eu sou Elisandra Mello, sou psicóloga, moro aqui em Maringá, no Paraná, e estou junto com a Jaque nesse quadro de toda quinta-feira, para trazer esse conteúdo, para vocês participarem junto com a gente aqui também. E hoje o nosso tema será o que fazer quando tem dificuldade de se colocar como prioridade. Boa noite, Jaque. Exatamente. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Conexões e Reencontro de hoje, com esse tema mega especial, né? A gente traz muitas questões aí sobre esse tema, né? Muitas pessoas vêm aí trazendo essas questões para a gente, né, Nina? Por isso que a gente trouxe aqui para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui, palestrar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? O que fazer quando tem dificuldade de se colocar como prioridade? Tantas mulheres, principalmente, têm dificuldade de fazer isso, né? Nossa, é uma dificuldade enorme. Não, porque eu tenho meus filhos, tenho meu trabalho, tenho o esposo, tenho a casa, tenho os pais, tanta gente, e você fica como? Para trás, para depois, né? E isso é bem confundido com outras coisas aí que vamos trazer aqui para vocês, né? A questão do egoísmo, por exemplo, que logo, logo a gente vai conversar sobre isso. Então, a gente pensou, né, pensamos em trazer alguns pontinhos aí para a gente refletir, né, Nina? Isso aí, né? Porque, gente, quantas pessoas têm essa dificuldade, né? No meio da correria do dia a dia. Então, isso que a Jaque falou, entre família, entre trabalho, entre estudos. Então, quando é para parar, para ter um tempinho para ela mesmo, quando não sobra esse tempo, né? Então, imagina que alguém vai lembrar de ser uma prioridade nesse corre-corre todo. A gente fica num ritmo meio que automático, né? Fazer, como se isso fosse o que é você fazer, ser útil para o outro, seria a maneira de fazer com que o outro olhasse para você, te valorizasse, te amasse, e a gente vive nesse círculo constante. Então, daí tem alguns pontos aqui que a gente vai tá discutindo, né? Primeiro, o que seria ser prioridade? O que é a prioridade? Qual a importância de se priorizar, de ser o primeiro na sua vida, né? Eu vejo aí que o prioridade, quando a gente fala, qual que é a prioridade? É a coisa mais importante que você tem para estar fazendo, né? Então, olhando, pensando em você, se colocar como prioridade, sim, é o cuidar de você, é o dar a importância que você merece, é suprir as suas necessidades, né? Então, leva muito para o lado do autocuidado, de conseguir separar um tempinho no seu dia só para se dedicar a você. E antes de qualquer outra coisa, né? Até fica meio estranho às vezes de falar, como a Jaque colocou que lá na frente nós vamos falar sobre o egoísmo, dá a impressão que, mas como assim, né? Só eu aqui, eu em primeiro lugar sempre. Ah, mas e meus filhos e meu marido e meus pais, que são super importantes para mim? Mas a gente vai explicar sobre isso, né? Porque não é bem assim. É uma necessidade. Exato. Você dever seu, né? Cuidar de você. Não é o outro, não é obrigação de ninguém. Então, é uma necessidade para você ter uma melhor qualidade de vida, né, Jaque? Sim, inclusive, você tem que entender e aceitar que você precisa sim ser sua prioridade. Né? Tem muitas mães também que comentam assim, mas eu tenho uma criança que precisa muito de mim e tal. Ok, tudo bem, mas eu te pergunto, e se você não estiver bem, como é que você vai cuidar dessa criança? Explica, como é que você vai cuidar do seu filho se você não estiver bem? É por isso que você precisa sim estar no topo da sua lista de prioridades, né? Daquelas pessoas mais importantes da sua vida. A gente sempre coloca, quando tem algum exercício desse tipo, inclusive colocamos um exercício assim lá no Telegram, tá? No canal Escolho Me Amar. Se você não participa,
clica depois, o link está aqui abaixo para que você possa participar com a gente. Colocamos um exercício sobre isso lá, não foi, Nina? E, nossa, é muito interessante isso, porque as pessoas costumam a se colocar para depois, ou nem se colocar na lista. Por que você não se coloca na lista se você também precisa ser essa prioridade? Você precisa aceitar que você precisa também de cuidados, né? Entender e aceitar que você tem que vir primeiramente, tem que estar no topo das prioridades. Sim. Né? O pensar em você. Por que isso é importante? Por que é importante a gente pensar na gente primeiro do que no outro? Né? Muitas pessoas aí pensam, mas se eu pensar só em mim é egoísmo. Tem uma diferença muito grande, tá? Inclusive, a importância de se colocar ali em primeiro lugar é por causa do seu bem-estar, para que você justamente possa ajudar as outras pessoas aí. Você precisa primeiro estar bem. E esse bem-estar não é só um bem-estar físico, é mental e social também. Você precisa estar bem em todos os sentidos, sabe? É claro que a gente tem alguns momentos que não tá tão legal e tudo mais, só que vai ter que cuidar para que você tenha um bem-estar legal, né? Para que você possa aí usufruir do seu momento e possa também ajudar o outro. Se você não estar bem fisicamente, você não vai conseguir ajudar o outro. Se você não estiver bem mentalmente, isso também vai implicar no seu corpo. Olha como isso é interessante. Isso implica, sabe aquelas doenças psicossomáticas que a gente sempre fala? Pronto, às vezes você não tem nada no seu corpo e você está ali atraindo essas doenças porque você não está bem mentalmente, né? Aí traz essa questão toda para o físico. Por isso é importante você fazer coisas que te traz felicidade, fazer coisas que te traz um bem-estar físico, mental e social, tá? Isso é muito importante, muito. Com certeza, porque se você não se prioriza, o que que acontece? Você vai acabar sobrecarregada. Você tem dificuldade para falar não, você vai sempre buscar estar ajudando, estar disponível para o outro. Vai acabar sendo uma pessoa totalmente estressada, sem paciência com os demais. Ou uma pessoa que vai estar sem energia, sem disposição. Então, como mesmo que vai ajudar o outro dessa forma? Né? Bem não contraditório. Se você quer, não tem. Se você quer ajudar o outro, primeiro é você. Você tem que estar bem para isso. Sempre. Sim. Eu gosto muito daquele de comparar com um avião, acho que eu até já falei isso, né? Quando cai a máscara de oxigênio. Como que a gente faz lá? O que é orientado, né? Pelas aeromoças ali, pelos comissários de bordo. Você tem que pegar, o adulto vai primeiro colocar a máscara nele, para depois quem está do seu lado. Né? Não um adulto, cada um vai pegar a sua máscara, colocar, para depois ajudar quem está do seu lado. Por quê? Se você não colocar a máscara em você, como que você vai ajudar quem precisa? Né? Então, isso é sempre, eu falo que é legal sempre estar lembrando, né, em relação a isso, porque isso é para a vida, a gente pode levar para a vida mesmo, né? Exato, com certeza. E esse exemplo traz muito a refletir, né? Porque muitos dizem sempre, mas eu posso me cuidar depois, tudo bem. Tem certas coisas que você pode deixar para depois, mas não sempre, não se deixar de fato para depois. Esse exemplo que a Nina trouxe aí é justamente o que você precisa saber e entender, que você é sim sua prioridade e tem que ser sua prioridade. Por que que você tem dificuldade nisso? O que que você sente ao pensar que não é legal ser sua prioridade? Qual é a sua dificuldade em relação a isso? Você já se perguntou o porquê? É bom você refletir sobre isso, se questionando, né? Muitas pessoas vêm aí dizer assim, mas eu me sinto culpada se eu não ajudar fulano. Se eu deixar para depois, não vai ser bom porque ele pode não se dar bem. Tá, e você? A gente ajuda o outro, sim, mas a gente tem que estar bem para isso. E se você não considera estar bem para ajudar o outro, você vai adoecer. E isso não é nada legal. Por que que você não deve sentir culpa quando se coloca em primeiro lugar? É justamente por isso, por essa questão do seu bem-estar. Você precisa ter esse estado de bem-estar físico, mental, social alinhado. Né? Se a gente não está bem socialmente, quando a gente fala socialmente, quer dizer com outras pessoas
que não seja do seu convívio de casa, tá? Por exemplo, no trabalho, né, no seu ciclo de amizades, você tem que estar bem socialmente nesse sentido, tá? Agora, se você tem algum problema que está te incomodando e não está fazendo com que você seja prioridade, isso precisa ser cuidado. Precisa sim ser cuidado. Quando a gente se deixa para depois, quando você se coloca para depois, você está anulando ou, vamos dizer assim, colocando em risco o seu bem-estar. Olha isso, você está colocando em risco o seu bem-estar. E quando a gente fala em risco, isso é em geral. Pode ser sobre o auto-amor, pode ser sobre o autocuidado, sobre o autoconhecimento, sobre a área intelectual, qualquer parte, qualquer área da sua vida, né? De relacionamentos, enfim. Você precisa estar alinhada aí um ao outro. Não nada além do outro. Tipo, não muito, nem pouco. Normal, tá? Porque às vezes a gente tem muitas coisas no dia a dia, não tem como a gente suprir tudo de uma vez só. Tem que ser um pouco de cada, né? Sim, e sem contar que você estando bem, você vai estar contagiando quem está do seu lado. Né? Então, como sentir culpa por uma coisa dessa? Culpa por cuidar de você. É da responsabilidade de cada um esse autocuidado. Não é o outro que tem que cuidar da gente. E acaba sendo uma pessoa que depois entristece muito fácil, porque começa a acreditar que ninguém olha para ela, que ninguém se preocupa, que ninguém se oferece para ajudar. Só que daí, muitas vezes, o que acontece? Você passa uma impressão de ser tão autossuficiente por estar sempre ali, sempre disponível para o outro, que o outro nem pensa que você precisa de ajuda, que ele precisa questionar, ele nem lembra disso, questionar como você está. Porque você está passando isso para ele, de ser uma pessoa forte, de ser uma pessoa autossuficiente, de estar sempre muito bem para estar atendendo ele. E isso entristece, você vai ficar se lamentando, pensando, mas caramba, eu ajudo tanto todo mundo, cadê quando eu preciso? Mas para um pouquinho para pensar sobre isso, será que não é você que está passando essa impressão para as pessoas? Né? Então vamos tentar contagiar de uma outra forma, vamos estar bem para contagiar aquele que é do seu convívio, que está do seu lado. Então, culpa não existe aqui, não. Se você tem esse sentimento, vamos rever, vamos já deixar ele de lado, porque não pode estar existindo. E talvez é isso que te bloqueia, né? Para não conseguir olhar para você. Esse sentimento de culpa. E de egoísmo, né? De se sentir egoísta também. Pode falar. Sim, até essa questão. Certo. Até essa questão aí, né, Nina? Tipo, eu tenho que ajudar o outro, porque senão vão achar que eu sou egoísta, ou até mesmo você. Nossa, se eu não ajudar, eu estarei sendo egoísta com essa pessoa. Então eu não posso dizer não. Eu tenho que dizer sim para essa pessoa, porque eu preciso sim ajudar ela. Aí você às vezes deixa de fazer algo que é seu para ajudar essa pessoa, para não ter esse sentimento de, eu sou egoísta se eu não ajudar. Gente, calma, tá? Respira, porque é importante você dizer não também, tá? Não é, vou dizer um não porque eu quero magoar o outro, não é isso. Você precisa dizer não pela sua saúde mental. Gente, se você faz tudo pelas pessoas e se esquece, você está também trazendo, vamos dizer assim, a questão da sua saúde mental fica abalada. Você vai somatizar tudo no seu corpo, você vai trazer toda essa questão e você vai se sentir esgotada mentalmente e fisicamente também, tá? Quando a gente não se coloca em prioridade, em primeiro lugar, quando a gente não se cuida e deixa ultrapassar o limite das coisas, a gente se sente assim, esgotada, cansada mentalmente. Eu tinha até comentado com a Nina, acho que semana passada, não foi, Nina? Nossa, eu tô me sentindo tão cansada, vou parar um pouquinho, porque aí eu preciso realmente descansar. Eu sinto isso, então vamos relaxar um pouquinho. A gente reconhece quando a gente está tão esgotada, quando está tão cansada, seja do trabalho, das outras atividades que a gente faz diariamente, ou de qualquer outra coisa, mas a gente se sente cansada, se sente esgotada. Então você precisa, sim,
dar esse tempo para você. Você precisa dizer não. Né? Se uma pessoa chega para você e você está esgotadíssima, e a pessoa, fulana, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não sei. O que você vai fazer? Vai ajudar. Aí você acha que você está fazendo bem para você? Não, não está não. Por isso é preciso avaliar isso aí. Até que ponto você pode estar ajudando o outro e deixando de ser ajudado, né? Até que ponto você pode estar pensando no outro do que primeiro em você. Aí é que entra a questão do egoísmo, né? Porque o egoísmo não é esse formato aí, não é essa situação que você pensa. Se eu não ajudar, eu estou sendo egoísta. Não, egoísmo é diferente. Se você não ajudar agora, é porque você precisa de você também. Você precisa de você, tá? Você precisa de você. E o outro, ele pode esperar também. Ele não precisa de pressa assim, a não ser que seja algo urgente, aí tudo bem. Mas quando é outras coisas, normalmente a pessoa pode esperar, tá? Então você precisa se colocar como prioridade, porque a questão do egoísmo é assim: quem é egoísta pensa só nela, não pensa no outro, entende? Então a diferença é essa. Quando uma pessoa é egoísta, ela só pensa em si mesma e não pensa em nenhum momento no outro. Você não é assim, não é? Você pensa em você, mas só que depois. Pensa primeiro no outro, em ajudar o outro. Aí é que está o erro. Você tem que pensar primeiro em você e depois no outro. E isso não é egoísmo, como eu disse aqui agora há pouco, o que significa, né? Para ficar mais claro aí para vocês. Isso prova essa questão aí do se colocar como prioridade, prova que você tem consideração por você mesmo, que você tem amor próprio, que você precisa entender, ou melhor, que você entende que, nossa, hoje eu não estou legal para estar ajudando ninguém, eu preciso de mim hoje, então eu quero me ter hoje, só para mim. Então você vai tirar esse tempo para você e se cuidar, né? É isso. E se fosse egoísmo, você não ia estar fazendo isso. Você ia estar esperando do outro que o outro suprisse as suas necessidades, né? Eu já penso, o egoísmo é isso. O egoísmo é só o vem a mim, né? Então, eu não estou bem, o outro tem que até adivinhar que você não está legal e fazer alguma coisa para te deixar bem, né? O egoísta, ele cobra dos outros, ele passa as suas necessidades, os seus desejos em cima de qualquer um, né? Como se ele fosse a pessoa mais importante. Então é muito diferente. Né? Aqui a gente não está pedindo para você se priorizar e esquecer dos outros, olhar só para você. Quando a gente fala, se coloque em primeiro lugar, não existe outros na fila, existe. Então, assim, pense e lembre de você também, porque nós estamos acostumados, infelizmente, a maioria das pessoas, a olhar sempre para o outro e nesse olhar para o outro se esquece. Então, o que é aqui que a gente está querendo dizer? Olhe para o outro sim, faça para o outro sim, só que nunca esqueça de você, nunca passe por cima de um limite seu, nunca passe por cima de um valor seu, não se sobrecarregue por conta do outro, não diga sim ao outro e sempre dizendo não para você. Então é isso, né? Não tem nada de egoísmo, até porque você vai estar muito melhor, vai ser a sua melhor versão ali para depois ajudar o outro, né? Você está fazendo isso para você, consequentemente, para quem está do seu lado também. Eles vão sentir muito, muito melhor próximo a você. Você vai estar muito mais feliz perto deles. Né? Então é isso, não tem, é muito diferente o egoísmo. O egoísmo era, tá, então só existe eu aqui, não tem fila nenhuma não, é só eu, né? E os outros que me supram, imagina, de forma Tipo aquela alguma. música. Tem uma música que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, enfim. Pronto. Aí sim poderia ser egoísmo, né? Então, coloca assim, primeiro eu, depois os outros. Aí fica mais fácil. Mas é isso, gente. A gente brinca, mas é sério. Você precisa se cuidar. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu preciso colocar fulano acima de mim porque ele precisa muito mais do que eu. Como assim, Brasil? Como assim, gente? Não. Se coloque você em primeiro lugar, depois vem o outro, né? Às vezes no passado não tão distante,
Eu recebia muitos pedidos de ajuda, já que me ajuda aqui, de amigos. Já que me ajuda, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal coisa. E às vezes eu pensava assim, nossa, eu tenho que responder rapidamente, eu tenho que ajudar rapidamente. E isso acabou um tempo me prejudicando. Foi aí que eu fiz, calma, Jaque, respira, espera, você está ultrapassando o seu limite, não é assim, sabe? Chega um momento que você, às vezes, você nem se dá conta que você está dando demais para o outro. Aquela história de que você está dando a mão e o pessoal quer o braço. Tipo isso, calma aí. Porque às vezes as pessoas abusam. É sério, às vezes as pessoas abusam só porque você ajudou, aí quer várias coisas. Gente, dá a mão, então recebe só a mão, não quero o braço, não. Ótimo. Meu Deus. Ui, calma aí, quase que cai aqui. Voltou. É por isso. Mas é isso aí. Mas como, né, gente? Não é isso? É por isso que a gente fala sobre essa questão do cuidado, né, Nina? Do autocuidado, né? E como é que a gente pode ter autocuidado com tantas tarefas assim durante o dia a dia? Como que a gente pode? Vamos trazer umas dicas aqui agora para vocês, para que vocês possam praticar. Gente, é para praticar, tá? Se vocês não praticarem, não vai adiantar de nada. Então, vocês precisam, primeiramente, organizar o tempo de vocês. Sim. Como é que está o tempo? Como é que está o dia? Quais são as atividades que vocês têm que fazer durante o dia, né? Para ter ali um tempo reservado para você, primeiramente, e depois para os outros, quem quiser sua ajuda, sabe? Então, vê a questão do tempo, planeje o seu tempo, né? Faça algo que te deixa feliz, que te deixa mais leve. Eu gosto muito de natureza. Quando eu sinto a necessidade de extravasar, por exemplo, aí eu vou para lugares assim, que me deixe tranquila, calma. Adoro. Adoro praia, essas coisas. Sim. Infelizmente, no momento que a gente está vivendo, a gente não está podendo acessar esses lugares, né? Mas a gente vai fazendo como pode, fazendo uma coisa ou outra que deixa a gente feliz, né? E você também tem que saber identificar aquilo que não te faz bem, aquilo que te deixa triste. Como que você se sente com tal situação? Você precisa saber identificar isso para poder melhorar, né? Para poder se ajudar também. As pessoas querem ser ajudadas, mas não se dão a oportunidade de serem ajudados. Você se dá essa oportunidade, né? Isso tem que ser também observado. É porque às vezes você quer se libertar de tal coisa, mas não está dando oportunidade para isso. Então, se ajude para ser ajudado. Se ajude primeiramente. Você também seria interessante que você praticasse gratidão. A gratidão alivia muito, traz vários benefícios, né? Deixa a gente feliz, leve, calma. E é maravilhoso. Praticar a gratidão diariamente traz vários benefícios para o seu bem-estar. E isso é mega importante, né, Nina? Sim, gente, e não precisa ser muita coisa, né? Porque a gente entende que hoje é tudo muito corrido, temos vários afazeres no dia, mas comece com 15 minutinhos para você e planeje, assim como a Jaque falou. Então, olha, planejar, eu gosto muito assim de colocar, pegar uma agenda mesmo, sabe? Então, escrever ali o que você tem que fazer no dia. E dentro desse dia, que seja 15 minutinhos para começar, é um tempo para você. Só que não é uma janela que ficou no seu dia que, vai que acontece alguma coisa, então é ali que eu vou colocar. Não, né? Como se você tivesse marcado um compromisso com você não pode adiar, você não pode desmarcar. Então começa assim. Nossa, mas eu não tenho tempo mesmo. Será que se você olhar para o seu dia, não dá para cortar algumas coisas? Às vezes uma mania de todos os dias limpar a casa. Não tem nem a necessidade, às vezes não fica ninguém naquela casa aquele dia, mas você tem esse hábito de todos os dias chegar e limpar essa casa. Será que não dá para cortar um pouquinho? Para se dedicar a você um tempo? Celular, como a gente perde tempo no celular. É legal, é lazer também, mas equilíbrio, precisamos de um equilíbrio com o celular, porque às vezes ficamos ali só passando, rolando para baixo ali para ver uma rede social, conteúdo que não vai para lado nenhum, e você nem percebe. Passa, porque na hora que você vê já passou 1, já passou 2 horas.
Você não dá, eu não coloco isso como assim, sabe, a não ser que você pegou o seu celular porque você quer assistir um filme, você quer assistir um vídeo, que é uma coisa prazerosa para você. Agora, ficar ali com conteúdo vazio, você não está descansando, você não está se priorizando, a mente continua trabalhando mesmo com conteúdo vazio. Então, não será que não dá para tirar, cortar um pouquinho? Então, mas eu não tenho tempo. Dá uma olhada no seu dia, o que dá para cortar, porque eu preciso desse tempo para mim. Não vou esperar adoecer, né? Nem fisicamente, nem emocionalmente. Não precisa esperar adoecer, porque quando a gente adoece, eu falo, às vezes não é pela vontade própria, mas você muda seus hábitos por obrigação. Não precisa disso. Então, observe muito bem isso. O que está consumindo muito o seu tempo que você pode estar cortando? E entra aqui também o não, que a gente já falou lá atrás. Então, olha muito para isso. Eu vou falar assim para uma coisa que eu vou colocar uma coisa a mais no meu dia, que eu já estou estressada, porque o meu dia está lotado. Será que precisa? Será que eu não posso dar uma resposta educada para outra pessoa? Né? Olha, fulano, hoje eu estou muito ocupada. Se puder amanhã, eu posso te ajudar. Se puder esperar para amanhã, eu te ajudo. Então, tem como falar não, sendo simpática, sendo gentil, sendo educada. Não é egoísmo falar não. E não há mal nisso, né? Não há mal nisso. Você está apenas dizendo para a pessoa que no momento você não está disponível, mas que pode ajudá-la sim em um outro momento, e tá tudo bem, sabe? Um dos benefícios de ser prioridade é essa questão do estar feliz, apesar de estar tão atarefada, porque você tem aquele equilíbrio, aquele controle do seu dia a dia, aquele controle das tarefas que você tem para realizar no seu dia a dia, apesar que essas rotinas, querendo ou não, trazem um pouco de estresse, né? Mas tudo bem, você está controlando, você potencializa a sua autoestima quando você se coloca como prioridade, porque você vai começar a cuidar do seu auto-amor, a cuidar de ter e a aprender um pouco mais sobre você, sabe? Então, esses benefícios faz com que você se liberte daquele peso de, eu preciso sempre estar ali disponível para a pessoa. Não, você não precisa estar disponível o tempo todo, tá? Você não precisa. E tá tudo bem, a pessoa também pode esperar. Você pode dizer para ela, como a Nina falou aí, em um outro momento eu posso te ajudar, agora não dá. E tudo bem, a pessoa vai entender, porque você é uma pessoa atarefada. E aí, quando você se coloca como prioridade também, você também sabe, você aprende a lidar com suas emoções. Olha isso. Você aprende a lidar com suas emoções. E isso é muito bom. Isso ajuda em todas as áreas da sua vida, né? A saber lidar com o outro também. Quando você sabe lidar com suas emoções, você também aprende a lidar com o outro. Será que é isso que está faltando? Será que é isso que você precisa aprender para poder chegar nesse nível de ser prioridade? Vamos refletir sobre isso, né? Sim, relacionamentos, então, né, um outro benefício, os seus relacionamentos vão ser mais saudáveis. Você vai ser uma pessoa mais agradável, as pessoas vão gostar de estar ao seu lado, né? Então, vai beneficiar também o outro, os familiares. É muita coisa boa aí. Quem não gosta de ter uma pessoa, né, assim do lado? Nossa, gente. que está ali bem, que está para cima, que está disposta, que passa essa energia. É uma delícia isso. Então, seja você essa pessoa. Eu gosto sempre de falar sobre esse tipo de coisa, assim. Sempre quando eu tô conversando com algumas amigas, por exemplo, elas sempre trazem isso. Nossa, já que tu tem uma energia tão legal, não sei o quê. Porque, tipo, as pessoas me veem socialmente, né, nas ruas, porque eu sempre fico sorrindo. Quem me conhece sabe. É normal. Então, isso contagia as pessoas, né? A forma como você é, né? O fato de Jaque ficar sorrindo o tempo todo não significa que Jaque tem uma vida perfeita, cheia de felicidade, sem ter problemas, não, tá? É porque Jaque aprende a lidar com o problema, com a situação, sabe lidar com as emoções. Entende? Então, isso que é preciso para que você mantenha aí o controle da sua vida, o controle das suas emoções, o controle, sim, do não,
né? É importante você aprender a controlar isso, né? Saber dizer o não. Isso é um dos pontos mais importantes, na verdade, porque quando você sabe lidar com as suas emoções, você aprende a dizer não e tantas outras coisas que vai fazer você ter mais qualidade de vida. Isso é muito importante. É isso, né? Muito. É isso. Então, hoje é esse conteúdo que a gente queria estar trazendo para vocês. Então, seja sua prioridade, sim. Se ame muito, seja o amor da sua vida. E você vai ver a diferença na sua vida, né? Você vai ver os benefícios chegarem até você. Muita mudança. A gente precisa fazer isso para ter as mudanças, né? Então, façam isso. Depois conta pra gente aqui o que conseguiu colocar como a praticar no seu dia a dia. Conta pra gente o resultado, o que você vem sentindo com isso. Vai ser maravilhoso saber. Inclusive, na próxima semana, aqui no Conexões e Reencontros, vamos trazer um tema mega importante também sobre a insegurança me deixa com muitos ciúmes. Como mudar isso? Você tem isso, essa dificuldade de insegurança, de sentir muitos ciúmes por estar insegura? Então, vem conversar com a gente na palestra interativa da próxima semana, dia 11, tá? Acho que é dia 11, se eu não me engano. Na próxima quinta-feira, no mesmo horário aqui, estaremos com vocês. Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. E qualquer coisa, só entrar em contato e deixar os comentários aí também, tá, gente? Compartilha também aqui essa palestra para outras pessoas, se você achar que faz sentido elas se conectarem com a gente também, tá bom? Obrigada e até a próxima semana. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Uma boa noite a todos. Tchau, Jaque. Boa noite.